Fala galera do Amigo Licitante, Pedro Rocha falando, o criador aqui do canal. De antemão eu já peço que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo, se for válido para você, e também que você compartilhe com as pessoas que têm interesse, ok? Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um documento importantíssimo da última etapa do planejamento das licitações, que no caso é o termo de referência. Então eu vou falar um pouco sobre 3 fatores pouco observados, pouco conhecidos e muitas vezes negligenciados na hora da elaboração do termo, ok? Então fica comigo aí. Certo, o primeiro fator que eu considero que muitas vezes é negligenciado em termos de referência é a justificativa técnica para a aglutinação de itens em lotes ou grupos. Bom, isso é um nome muito bonito para uma coisa bem simples. A lei permite que você faça a aglutinação dos itens da licitação que você vai comprar em grupos ou lotes. Então você pode juntar aqueles itens que em tese você faria a licitação em separado em lotes ou grupos para uma melhor adequação e para que quando você for fazer o empenho, ele seja feito para uma única empresa. Então é uma coisa que muitas vezes vai facilitar a entrega e também vai facilitar a questão de compatibilidade entre os itens. Então eu vou dar um exemplo. Você está com um pregão para comprar câmeras fotográficas. E aí é interessante que você tenha a câmera compatível com a lente que você vai comprar. Então você pode aglutinar o item que é câmera com o item de compra da lente. E formar um grupo só, e aí uma única empresa, a empresa ABC, venceria esse grupo e ela forneceria, obviamente, a câmera compatível com a lente respectiva, porque ela forneceria de uma marca só, então seria muito mais vantajoso para a administração e até para a empresa também. Claro que você tem que estar sempre atento à questão de restrição da competitividade, né? Então essa aglutinação em lotes ou grupos é uma exceção. A regra é que todos os itens da licitação sejam licitados por item, né? De forma separada, então de forma isolada. Porque com esse tipo de comportamento, de conduta administrativa, você abre mais leques para mais empresas participarem da licitação e mais empresas diferentes ganharem cada item, né? Então a empresa A ganharia o item 1 e a empresa B ganharia o item 2. Quando você aglutina o item 1 e o item 2 num grupo só, então vai ganhar ou A ou B. Então eu espero que tenha ficado claro essa negligência que muitas vezes os órgãos deixam de se utilizar desse recurso de aglutinação em lotes ou grupos e prejudicam a execução do objeto e o fornecimento do material, certo? Vamos lá. O segundo tópico que eu acho que é muito negligenciado em termos de elaboração de termo de referência é a inserção de critérios de qualificação técnica para as empresas que estão participando da licitação. Então, muitas vezes, os órgãos públicos esquecem de apontar alguns critérios específicos para aquele objeto. Então, se você está licitando ali um objeto que é, por exemplo, material químico, muito provavelmente você vai ter que cobrar das empresas uma autorização de funcionamento, que é um documento, acho que emitido pela Anvisa. Dependendo do que você vai comprar, existem algumas autorizações que só são feitas pela Polícia Federal. Outras autorizações são emitidas pelo IBAMA. Então, dependendo do objeto, você tem que estar muito atento, você com a sua equipe de planejamento, para indicar os critérios técnicos, né? Os critérios de qualificação técnica que as empresas vão ter que ter. Então, é muito importante que você sente com sua equipe e converse sobre isso com ela. E, muito provavelmente, você já pode inserir esses critérios lá na descrição dos requisitos da contratação, que é um tópico, ali o segundo tópico do ETP. Então aquele segundo tópico ele já pode ser transposto para o termo de referência e pode ser um documento que vai ser levado ali para a fase de aceitação da licitação, a fase de julgamento, né, do pregão. Falando aqui de pregão eletrônico, né? E então eu vejo que esse tópico muitas vezes é negligenciado pelos elaboradores do edital, enfim. E eu vejo como um tópico muito importante o estabelecimento adequado de critérios de qualificação técnica, certo? Bom, um tópico que é muito negligenciado também durante a elaboração do termo de referência é o estabelecimento de critérios de aceitação do objeto.
Então, nesse tópico, você vai trazer os critérios para o recebimento provisório, o recebimento definitivo, as condições de garantia, o prazo para refazimento do serviço, o prazo que a empresa fornecedora tem para ir buscar o objeto, o material, se ele tiver sido enviado com alguma avaria. Então, nesse tópico, você vai trazer várias informações ali importantes para o momento de recebimento do objeto, tanto com relação ao recebimento provisório como ao definitivo, e também com relação à garantia que a empresa deve prestar durante a fase de garantia. Às vezes, dependendo do objeto, você tem que ter uma garantia mais extensa, né? Não só a garantia legal comum que a nossa legislação atual prescreve. Então, eu vejo que esse tópico muitas vezes é esquecido pelos órgãos públicos, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desses 3 fatores. Eu peço que vocês comentem aí se tiverem algumas dúvidas para a gente gerar uma discussão. Esses foram os 3 tópicos, né? A gente falou sobre justificativa técnica para a aglutinação dos itens em lotes ou grupos. A gente falou sobre critérios para a qualificação técnica da licitação, né, do licitante, e os critérios para a aceitação do objeto. Então, como é que a administração vai receber aquele objeto e em que condições. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, peço que compartilhem com os colegas. Qualquer coisa, pergunta aí para a gente. E agradeço pela audiência, um forte abraço e até mais.